A partir da área missionária do IGE, recebo as nossas cordiais saudações. Vos fala o vosso irmão na fé, Reverendo Elias Sapato Rossi, representante da IECA nesta província. Diz as Escrituras: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso amado Pai, te somos gratos por este dia que o Senhor nos concedeu. Na verdade, o sol, a lua, a chuva e o vento revelam sua grandeza e nos mostram que o Senhor não nos abandona, mas está presente continuamente em nossas vidas. Neste momento sagrado, nos colocamos diante da Tua presença com gratidão, humildade e reverência. Reconhecemos que Tu és o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, e que em Ti está a vida e a luz dos homens. Pai querido, queremos Te agradecer porque mesmo sendo nós imperfeitos, o Teu amor nos alcançou por meio do Teu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, Senhor, ao meditarmos na Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações. Senhor, mais do que ouvir, queremos receber Jesus verdadeiramente para sermos feitos filhos Teus, guiados pela Tua vontade e sustentados pela Tua graça. Abençoa, Pai, cada ouvinte desta mensagem e que todos possamos experimentar o poder do novo nascimento em Cristo. Fala conosco, Senhor, pois o Teu servo ouve. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, oramos e Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, hoje, dia 21 de outubro de 2025, somos convidados a meditar na Palavra de Deus através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escrever a João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Palavras de salvação. Queridos irmãos e irmãs, queremos começar com esta meditação fazendo uma pergunta. O que João quis dizer com o verbo? O que João quis dizer com o verbo? O termo grego, logos, traduzido para português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação. A palavra,
a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. E é a lei de Deus seu padrão de santidade. Enquanto na filosofia grega o logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, o Supremo, a suprema revelação de Deus, a Deidade encarnada, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o Verbo se fez carne era inconcebível. Para João, o novo nascimento sobre o Verbo era as boas novas de Jesus Cristo. Para João, o novo entendimento sobre o Verbo eram as boas novas de Jesus Cristo. Somos convidados hoje a meditarmos no tema que diz: os que recebem Jesus são constituídos filhos de Deus. Os que recebem Jesus são constituídos filhos de Deus. Caríssimos, desde o princípio Deus revelou o seu amor pela humanidade. João inicia o Evangelho mostrando que Jesus é o Verbo eterno, o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós. Mas este mesmo Deus, Criador de tudo, veio ao mundo e nem todos o reconheceram. Porém, há uma promessa maravilhosa: os que o recebem tornam-se filhos de Deus. Hoje, refletiremos sobre o poder transformador de receber Jesus e como essa decisão muda nossa identidade, nosso destino e nossa relação com o Pai. Jesus é o Verbo eterno de Deus. Versículo 1 ao versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João começa apresentando Jesus como o Verbo, a palavra viva que existia antes de tudo. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é a luz da humanidade que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mesmo nas trevas do pecado, a luz brilha e as trevas não prevalecem. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele traz clareza, direção e vida nova. Sem Ele, o homem vive nas trevas da ignorância e do pecado, mas com Ele, tudo ganha sentido. O mundo não o recebeu, o mundo não o conheceu, não o recebeu. Vimos isso do versículo 9 ao versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Caríssimos, o Criador veio à criação, mas foi rejeitado. O povo de Israel, que esperava o Messias, não o recebeu. Isso mostra que religião e tradição não basta. É preciso abrir o coração. Meu caro ouvinte, muitos ainda rejeitam Jesus, não por falta de conhecimento, mas por falta de entrega. Há pessoas que falam de Jesus, mas não o receberam verdadeiramente em seu coração. Os que receberam, os que recebem, têm uma nova identidade. Os que recebem a Jesus têm uma nova identidade. E a palavra nos é clara ao dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu caro irmão, receber Jesus não é apenas aceitar uma doutrina, mas acolher uma pessoa, o Filho de Deus. Essa decisão transforma a natureza espiritual do homem. De criatura, ele se torna filho. Deus não tem filhos prediletos.
Ele não ama mais uma pessoa mais do que as outras. Mas quando uma pessoa entrega o coração a Ele, toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deixa de ser uma criatura caída e começa a viver uma nova vida. Deixa de ser uma criatura caída e escrava do pecado e passa a ser filho de Deus, tal como o texto de hoje nos assegura. Essa filiação não vem do sangue, nem da vontade humana, mas vem de Deus. Meu caro ouvinte, ser filho de Deus é mais do que ter um título, é ter identidade com o Pai e vida transformada para Cristo Jesus. Jesus continua à porta do coração de muitos, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Hoje, o Senhor convida cada um de nós a recebê-lo plenamente e deixar que Ele habite e transforme nossas vidas. Os que recebem Jesus são constituídos filhos de Deus, e essa é a maior honra, a maior graça e o maior milagre que um ser humano pode experimentar em sua vida. Que o eterno Deus possa nos abençoar. Amém.